Olá, hoje a gente vai mergulhar nos números de um dos maiores vestibulares do mundo, o nosso Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os dados de 2025 pintam um retrato super interessante de quem está buscando uma vaga na faculdade aqui no Brasil. E para começar, vamos ter uma ideia da dimensão disso tudo. 4,8 milhões. É muita gente. Esse é o número total de participantes confirmados para o Enem 2025 no Brasil inteiro. É uma operação gigantesca que mobiliza o país e que, no fim das contas, define o futuro de milhões de brasileiros. Bom, e qual é o nosso roteiro para hoje? A gente começa com o panorama nacional, depois dá um zoom no Rio de Janeiro para entender o perfil de quem se inscreveu, vamos descobrir uma estatística sobre idade que é surpreendente, analisar o papel da escola pública e, claro, no final a gente amarra tudo para entender o que esses números realmente significam. Então, bora lá! Primeiro, o contexto geral. O Enem não é só uma prova, né? Ele é a principal porta de entrada para o ensino superior aqui no Brasil. A nota do exame é usada em programas como o SISU, para entrar em universidade pública, e também no ProUni e no FIES, que dão bolsas e financiamentos em faculdades particulares. Ou seja, é um momento decisivo na vida de milhões de estudantes. E olha, a importância do exame só aumenta. Esses 4,8 milhões de inscritos em 2025 representam um aumento bem grande, de 11,22% em relação a 2024. E se a gente comparar com 2022, o salto é de impressionantes 38%. A busca pelo diploma universitário está com certeza mais forte do que nunca. Agora vamos sair um pouco desse cenário nacional e focar em um estado específico, para fazer uma análise mais de perto. A gente escolheu o Rio de Janeiro, que é um dos principais centros educacionais e culturais do país, para ser o nosso estudo de caso. No Rio de Janeiro, o número de inscrições confirmadas foi esse aí, 329.001. Esse é o nosso universo de análise. E é a partir daqui que a gente começa a desvendar quem são essas pessoas. Então, a grande pergunta é: qual é a cara desses mais de 300 mil candidatos no Rio? Os dados nos dão um retrato demográfico muito rico. Vamos dar uma olhada nos detalhes. O primeiro dado que salta aos olhos é a diferença de gênero. As mulheres são a maioria esmagadora, mais de 61% do total de inscritos. Esse número, na verdade, só reforça uma tendência que a gente já vem observando de uma participação feminina cada vez maior na busca por qualificação. E quando a gente olha para etnia, os números mostram bem a diversidade do Rio. A maioria se autodeclara branca, com 44%. Logo depois vem os pardos, com 36%, e os pretos, com 18%. Essa distribuição é um espelho das complexidades sociais e raciais do Estado, e a presença forte de cada grupo no exame é um dado importantíssimo. Agora, se preparem para o que talvez seja o dado mais inspirador e, olha, inesperado de toda essa análise. Não tem a ver com gênero ou etnia, mas sim com idade. E isso, com certeza, desafia muito do que a gente pensa sobre quem presta vestibular. Dá uma olhada nessa tabela. Como era de se esperar, o pico de inscrições é aos 18 anos com mais de 68 mil candidatos. Mas, reparem bem na distribuição. Tem dezenas de milhares de pessoas com mais de 21, 30 e até 50 anos. A busca por educação, pelo visto, se espalha por todas as fases da vida. E aqui está o número que a gente queria destacar: 3.087. Esse é o total de candidatos com 60 anos ou mais, só no Rio de Janeiro. É um número que fala por si só, não é mesmo? Impressionante. O ponto principal aqui é o seguinte: o Enem deixou de ser um exame só para jovens. O que isso mostra é uma narrativa poderosa de ambição sem idade, onde a vontade de aprender e de conquistar um diploma não tem data de validade. Como mudar de foco agora para outro ponto fundamental, a origem socioeconômica de quem faz a prova. E para entender isso, a gente precisa olhar para o papel importantíssimo do sistema público de ensino. Esse número aqui é muito relevante: 68.075. É a quantidade de participantes no Rio que estão terminando o ensino médio na rede pública esse ano. São estudantes que enxergam no Enem a principal chance de transformar suas vidas. E somado a isso, tem este outro dado: 171.395 candidatos conseguiram a isenção da taxa de inscrição. Isso é mais da metade de todo mundo que se inscreveu no Estado, o que reforça a ideia de que o acesso ao exame é uma política social essencial.
Então, juntando as peças, fica bem claro o papel do Enem como uma ferramenta de inclusão. Ao conectar os estudantes da rede pública e garantir que eles possam fazer a prova com a isenção da taxa, o exame se torna um verdadeiro motor de oportunidades e de mobilidade social. Certo, a gente já viu vários dados, mas o que essa fotografia do Enem no Rio de Janeiro realmente nos conta? Vamos resumir agora as principais conclusões que podemos tirar de tudo isso. Em resumo, o Enem no Rio, em 2025, é majoritariamente feminino e etnicamente diverso. Ele depende muito da escola pública para formar seus candidatos. E talvez o mais legal, está se tornando um espaço para pessoas de todas as idades irem atrás do sonho da educação superior. E a gente termina com essa reflexão. Se a busca pelo conhecimento está quebrando as barreiras da idade, como esses dados mostram, que tipo de sociedade e de sistema educacional a gente está construindo para o futuro? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.